deixa eu te falar uma coisa. Ele vai ficar bravo comigo. $5.000. Porque ele é bom demais, gente. Depois, verso 19. Verso 19 diz assim: querido, não precisa anotar não, depois você compra o livro, está tudo no livro. Mas tem pouco, a gente não conseguiu trazer muitos. O nome do livro é O Segredo de Paulo. Esse livro tem história. E o verso 19 diz assim: és o único que, tendo estado em Jerusalém, ignoras a ocorrência desses últimos dias. E ele lhes perguntou: quais? E eles explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era tal, tal. Eles estavam com saudade do passado. A Bíblia, o dicionário define saudosismo como culto ao passado. Eles estavam cultuando o passado. Eles não estavam dando conta do presente. Em nome de Jesus, querido, autonomia significa que você põe o passado no lugar que é dele, no passado. Nós não vivemos de passado, nós vivemos de presente e vivemos de futuro. E depois fala que eles perderam a esperança, eles ficaram decepcionados e eles tiveram muita falta de fé. E Jesus fez um trabalho, uma das cenas mais tremendas da Bíblia, que um dia eu ainda quero assistir. Se um de vocês tiver dom de cineasta, por favor, filme essa cena. Jesus andando com os discípulos no caminho de Emaús, ouvindo, ensinando. De repente ele fez uma coisa que nós líderes precisamos aprender a fazer. Jesus desapareceu. O homem mais saudável do mundo, sabe por quê? Foi lá, ensinou e falou: agora é com vocês, escolham. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Uma das grandes lições que Deus tem me ensinado nesse último ano é: querida, você precisa desaparecer da vida de alguns discípulos. Sabe por quê? Porque eles cresceram. Porque eles amadureceram. E eles precisam ir embora. Você não sabe desaparecer. Autonomia significa que eu sou capaz de deixar a responsabilidade de escolha nas suas mãos. Sabe o que pesa muito no nosso ministério? Sabe por que ser pastor e líder é muito pesado? Porque nós não sabemos fazer isso. Nós não sabemos deixar as pessoas escolher se elas vão ficar em Emaús ou se elas vão para Jerusalém. E eu quero que você saiba de uma coisa: em última instância, o ser humano sempre escolhe. Você pode escolher até morrer, mas a escolha é sua. Quando você tem a sua vida nas suas mãos, que cena! Imagina você lá no seu discipulado, pastor Lúcio, aquelas discípulos que você já treinou, que você já ensinou a fazer tudo. Aí um dia ele está sentado lá e o bispo, o pastor Lúcio desaparece. Desse tamanhozinho. Sumiu. 6 meses de férias nas Bahamas. O bispo dele vai me matar. Mas deixa eu te falar. Presta bem atenção. O que nós estamos formando?
Que tipo de pessoas nós estamos formando? Gente que vai ficar emaranhada em você o resto da vida, pendurado nas suas costas o resto da vida? Não! Você precisa aprender a desaparecer. Isso não significa que você vai ser arrebatado, né? Significa que você se torna desnecessário naquela medida. Os discípulos tinham que escolher. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos seguir nosso caminho errado ou nós vamos voltar para Jerusalém? Eu quero que você aprenda uma coisa. O ser humano tem um negocinho dentro dele que eu ainda não sei o nome direito. Um botãozinho. Que todas as vezes que você quer demais que a pessoa faça uma coisa, ela não faz. E Jesus sabia disso. Então, sabe o que ele fez? Ele gerou nos discípulos o desejo. Ele gerou o desejo e, ó, caiu fora. Líder, aprenda isso. Você precisa gerar nos seus discípulos fome, desejo de crescer. Oh, eu quero mais. E quando eles olharem para você, você já foi. Eu quero realmente dizer para vocês uma coisa. Deus costuma nos ensinar de várias formas. Pela palavra, falando conosco e pelas circunstâncias. E muitas vezes nós queremos adiar o tempo de desaparecer. Mas Deus vai levar você num nível de autonomia tão grande, de maturidade emocional tão grande, que você vai saber a hora que seus discípulos estão prontos para seguir sem você e para multiplicarem o que você colocou sobre a vida deles. E aí nós vamos povoar esse Brasil e esse mundo de pessoas que vão falar de Jesus. Mas você precisa nos ajudar, você precisa entender isso, você precisa pegar a sua vida na sua mão e dizer, eu estou na nossa terra, porque eu escolhi estar. Se morrer, morrerei, se viver, viverei. Eu escolhi, fala assim comigo, eu escolhi. E aí, sabe o que aconteceu nesse último ano que Deus estava me ensinando sobre isso? Soprou um terremoto no rio, um vento norte, daqueles que quando pega o rio, ele faz as ondas se levantarem. E Deus, os bispos, bispo Cirino, mais uma vez eu já te perdoei, eles sentiram que era hora de abrir várias igrejas no Rio e levaram junto 3 das minhas melhores discípulas. Eu não queria desaparecer, mas eles desapareceram comigo. E então eu estava terminando esse livro há 2 semanas atrás, em casa. É muito trabalhoso fazer um livro. E o Espírito Santo falou comigo. Esse livro pertence às suas discípulas. Eu queria publicamente agora fazer uma homenagem a essas mulheres que andaram comigo por muitos anos. Que então chegou a hora de eu desaparecer da vida delas como líder principal e deixá-las ir cumprir o propósito de Deus. E a dedicatória do livro está escrita assim: eu dedico esse livro a Maria Marques de Lima. Vem aqui, Bispa Maria.